Glória a Deus. Um bom dia a todos. Bom dia para você que está em casa nos acompanhando. Tenho certeza que o Eterno vai falar poderosamente aí ao seu coração. Quero já convidar você a abrir as Sagradas Escrituras. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo de número 2. Isaías 54, estaremos lendo o versículo 2 e 3. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Eu vou repetir o versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças. Estica bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Feche teus olhos. Pai bendito, Pai de amor, esta é a tua palavra. Fala conosco de uma maneira toda especial. Amamos a tua palavra, somos alimentados por ela, somos fortalecidos na fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Que sejamos, meu Deus, grandemente abençoados nesta manhã, no nome de Jesus. Diga amém e aplauda a palavra do Eterno. O tema desta manhã, deste domingo: rompendo limites. Você pode repetir? Diga: rompendo limites. Glória a Deus. Desde a nossa infância, nós ouvimos dos nossos pais aquilo que a gente podia e também aquilo que a gente não podia fazer. E às vezes, por zelo, ou por medo, os pais colocavam limites tão rígidos, eram tão rigorosos, que aí aquela criança, quando se desenvolve e ela chega na sua juventude, acaba carregando esse temor, esse medo, e fica receoso de ir mais longe. É como que existisse ali um obstáculo, uma barreira. A gente sabe que faz parte da nossa educação, fez parte da nossa educação e da educação que a gente dá para os nossos filhos. Os pais têm que impor limites, mas é sempre bom você conversar, orientar, e profetizar, liberar palavras de bênção na vida das crianças, de que eles serão grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que terão um futuro promissor, um futuro abençoado, no nome de Jesus. Esse texto que nós lemos fala de romper limites. Interessante que não é Deus que vai fazer isso acontecer, Ele manda que a gente o faça. Então, como eu estava dizendo, às vezes a gente carrega algo no nosso coração, esse medo de ir adiante, esse medo de dar mais um passo, esse medo de querer conquistar algo a mais, porque a gente fica com aquele receio, com aquele medo de, e se não der certo? E isso deve ser perigoso. Eu louvo ao Senhor pelos pais, que o Senhor me deu. Minha mãe já é falecida, e a minha mãe, ela tinha um cuidado tão grande, mas tão grande comigo, e ela falava assim: se eu souber, ou se eu sonhar que você passou perto do rio, porque lá onde eu morava, na cidadezinha, passava um rio a 1 quilômetro mais ou menos, e as crianças da minha idade, tudo lá, nadar, tomar banho, mas ela tinha um medo tão grande, que ela falava: se eu sonhar que você chegou perto do rio, você vai ver. Então, eu durante muito tempo tinha medo do rio. Para você ter uma ideia como isso nos marca, Alguém aqui já ouviu falar de memória de elefante? Faz assim.
O elefante, quando ele é pequeno, né, está lá no circo, o seu domador coloca apenas, né, uma correntinha ali amarrada a uma estaca, e ele então vai, luta ali, tenta várias vezes, não consegue. Aí ele cresce e fica registrado na mente dele, na cabeça dele, que ele havia tentado, que não vale a pena tentar mais, né? Então ele fica preso por aquele limite, por aquele obstáculo. Ele não sabe a força que tem, o potencial que tem, mas ele continua sendo segurado ali, né, preso por aquela estaca. Se ele tentasse, com certeza ele arrebentava, mas ficou registrado: eu já tentei e não consegui. Será que isso não tem acontecido na vida de muitas pessoas? Pessoas que estão limitadas, pessoas que têm medo de avançar, de dar um passo a mais. Assim como aquele elefante, tem um grande potencial, uma grande força, mas está presa aos limites. Deus vai te levar a romper limites. Você crê? Amém? Eu não estou me referindo aos limites éticos e morais. Este sim, nós precisamos dar o exemplo. Mas barreiras, obstáculos, palavras que nós ouvimos, quem sabe você ouviu no seu local de trabalho, que você não tem potencial, que você não tem capacidade, ou quem sabe na sua infância, você ouviu alguém falar da sua família que você não iria vencer na vida, que você não era obtuso, né, para não dizer burro, que você não tinha capacidade. E então você registrou isso e você se acha incapaz de fazer qualquer coisa, qualquer atividade. Mas eu quero dizer que os obstáculos, que as barreiras existem para serem superadas em nome de Jesus. Queridos, quando a gente olha para um exemplo de uma pessoa que nem serve a Deus, mas ela, por ter essa disposição, sabe, esse posicionamento de querer fazer as coisas, elas conseguem romper. Quanto mais nós que temos o Espírito Santo de Deus. E como é motivante quando você vê uma pessoa que não tem braços, dirigindo com as pernas. Alguém já viu isso? Aí tem muita gente que é saudável e porque aconteceu um acidente, e ela então diz: eu não vou mais dirigir. Quer dizer, ela colocou um limite, uma barreira. Então, se nós aprendemos com essas pessoas determinadas, persistentes, que não se deixam levar por um problema físico, e elas estão determinadas: eu vou dirigir, eu vou realizar tal coisa, e elas conseguem. E o Senhor está dizendo aí: amplia o lugar da tua tenda. É responsabilidade nossa romper limites, ampliar, conquistar, vencer. Às vezes nós queremos que Deus já nos dê tudo mastigado, quando na verdade você dá esse passo de fé, e então o Senhor vai fazer as coisas acontecer na nossa vida. Uma pessoa que quer vencer a timidez, se ela nunca der um passo de fé, um passo, sabe, de coragem, de determinação, ela sempre vai ser tímida. Eu era extremamente tímido. Gente, eu nasci no mato, eu era bicho do mato. Quando criança, quando chegava alguém em casa, eu entrava no quarto e ia para debaixo da cama. Sempre tive problema na escola, ficava sempre no fundo. Mas um dia eu ouvi falar desse evangelho, ouvi falar dessa palavra, que o Senhor muda a nossa vida, muda a nossa essência, transforma o nosso ser. E então eu me lancei no Senhor, e o Senhor fez um milagre na minha vida. Uma pessoa que quer vencer a timidez, e ela tem um testemunho para contar, e ela fica: mas e se as palavras não saírem? Né? E se de repente eu não conseguir? Ei, é quando você se lança. A pessoa fala assim: eu vou dar um testemunho. Ela pode vir aqui à frente, ela pode tremer, mas quando ela se posiciona e começa a testemunhar, ela vai sendo liberta, sabe, dessa timidez.
Todos nós precisamos, queridos, darmos passos ao alvo, ao propósito. Não podemos ficarmos limitados às situações dessa vida. Um grande exemplo para nós foi o profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 15, depois você leia na sua casa. Elias estava prestes a ser tomado pelo Senhor. E Eliseu iria ser o sucessor de Elias. Mas ele passou por alguns testes. Limites apareceram ali diante dele. O próprio profeta Elias disse: Eliseu, fique aqui em Gilgal, porque o Senhor está me chamando adiante. E ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Olha a palavra dele: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Aí o profeta novamente disse para ele: fique aqui em Betel, porque o Senhor me envia adiante. E então ele disse: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Novamente: fique aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Eliseu, fique aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E porque ele rompeu limites, porque ele foi em frente, a Bíblia diz que ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E quando ele pega a capa de Elias, após ele ser arrebatado pelo Senhor, ser levado pelo Senhor, e ele pega aquela capa e vai caminhando, e diante do rio Jordão, ele bate com aquela capa e diz: aonde está o Deus de Elias? E quando ele tocou nas águas, as águas se abriram. Oh, queridos, nós queremos ver o sobrenatural de Deus, queremos ver Deus agindo, Deus operando, mas não queremos romper limites. Tem gente aqui que Deus vai fazer coisas extraordinárias por esses dias. Se você ousar a crer, se você der esse passo de fé, de ousadia, Deus vai fazer coisas poderosas. Não tenha medo. Se o Senhor está te chamando para você ser um empreendedor, e você fica aí, mas a situação, olha a crise. É nessas horas que aparecem aqueles ousados, amém, para fazer a diferença. Há um texto que também nos inspira muito, que está em Ezequiel 47, a partir do verso 1. O profeta teve uma grande revelação, uma grande experiência com Deus. Mas por que ele teve essa experiência? Decidiu romper limites. Ele estava preso na Babilônia. Deus deu uma visão acerca de Jerusalém, acerca do templo. Ele agora está vivendo aquela revelação, estava vivendo aquele momento ali no templo, mas ele estava preso na Babilônia. Mas Deus deu essa experiência como se tivesse transportado ele para Jerusalém. E ele percebe que debaixo do altar do templo está saindo águas, e aquela água, o volume vai aumentando e se torna um rio. Ele poderia ficar só contemplando: que lindo, olha que coisa maravilhosa. Mas a palavra era: entra nas águas. Mediu-se uma distância e ele começou a caminhar. E conforme ele andava, o nível das águas ia subindo. E o Senhor foi medindo mais, e ele foi caminhando, e as águas subindo, medindo mais um espaço ali, e as águas foram subindo, até chegar um momento que ele não podia mais caminhar, e agora ele tinha que nadar. Aí ele diz assim: e o Senhor me levou a uma parte do outro lado e me trouxe de volta. Eu até falei disso na nossa reunião, na segunda-feira da semana passada, retrasada. Eu falei assim: quando ele vai, ao retornar, ele percebe que o ambiente mudou, não era mais o mesmo. A geografia tinha sido mudada, tinha sido transformada. Sabe por quê? Porque ele decidiu romper limites. Tem gente que ficaria contente só no início ali, molhou o pé nas águas, mas Deus tinha mais. E ele obedeceu, ele caminhou, chegou no joelho, mas Deus tinha mais. Ele continuou, a água chegou no lombo, mas Deus tinha mais. Aí já não dava para andar, tinha que nadar. E aí o Senhor leva, oh queridos,
E a geografia foi mudada quando ele retornou, sabe por quê? Porque ele se dispôs, porque ele estava determinado. Seja ousado, seja uma pessoa, né, um homem ousado, uma mulher ousada na fé, seja determinado. Quer viver o sobrenatural de Deus? Amém? Você não pode ficar detido, paralisado diante dos limites dessa vida. Eu quero que você abra aí a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 19. Versículo 1. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar na tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Um exemplo de alguém que resolveu romper limites. O homem tinha prosperado, tinha ficado rico pelo seu trabalho e também pela sua desonestidade. Era alguém que trabalhava, mas também dava o seu jeitinho. Era alguém que Roma mandava cobrar um valor, ele cobrava um valor a mais. E interessante que esse Zaqueu, mesmo sendo rico, tendo muitos bens, ele despertou no coração dele o desejo de conhecer esse novo pregador, de saber quem é esse homem, esse Jesus que está todo mundo falando. E quando Jesus chega ali na sua cidade, ele então vai realizar o desejo do coração dele, que era só ver Jesus. Mas como ver Jesus se ele era de pequena estatura e uma multidão andava ao lado do Senhor? Zaqueu corria à frente, tentava, ver Jesus, mas não conseguia. Ele foi proativo, foi adiante. E eu já disse aqui outras vezes, falei assim que Zaqueu conhecia a rota por onde Jesus iria passar. Pergunta para quem está ao seu lado: você sabe a rota de Jesus? Pois é, ele passa todos os domingos nessa hora aqui, ó. Aonde a igreja está reunida, ele passa. Quando a célula está reunida, ele passa. Aonde tem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Zaqueu sabia a rota de Jesus. Sobe naquela árvore. Era limitado, sim, mas a limitação não impediu de romper limites. Ele era pequeno, não tinha como ver Jesus, mas ele decidiu romper limites, subiu na árvore. Jesus sempre vai ver o nosso esforço, sempre. Por que Jesus parou e olhou para ele? Por que Jesus disse: desce depressa, porque me convém ir para a tua casa? Jesus viu o esforço dele. O problema é que nós colocamos limites e falamos assim: hoje eu não vou no culto porque está frio. Você colocou um limite. Hoje eu não vou porque está chovendo. E parece que justamente quando a gente falta, Deus faz algo extraordinário. Eu contei aqui que em 2007 estava um frio, irmãos, estava um frio aquela reunião. Era uma segunda-feira. Aí a nuvem do Senhor apareceu aqui. E nós começamos a orar, e ela veio descendo. Quando tocou na cabeça dos irmãos, todo mundo foi para o chão sempre. Era 11 horas da noite e o povo estava aqui na igreja. Ninguém queria ir embora. Você está me entendendo, queridos?
Ele sempre vai recompensar o esforço, a determinação. Você pode romper limites. Zaqueu decidiu romper limites. Não somente viu o Senhor, conversou com Ele, e também decidiu romper limites com o pecado. Ele disse: Senhor, quem eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. A salvação chegou. Amém. Aquela casa, aquela vida, porque decidiu romper limites. Não fique parado. Não fique, achando que nada acontece na sua vida se você não der um passo de fé. Caminhe e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Faça a sua parte no nome de Jesus. Amém. Deus nos chamou para o extraordinário. Deus chamou a igreja para ela operar no sobrenatural. Se uma pessoa comum pode fazer tantas coisas, imagine alguém que decidiu ter uma vida plena, uma vida cheia de Deus. Nós podemos ir muito mais longe, queridos. Amém. Você que tem um chamado para ser um empreendedor, se lance, creia, pesquise, estude, vá em frente e você vai conquistar o que você tanto quer. Você que já passou dos 30 e está dizendo aí: já passei tal idade, não dá para casar mais. Quebre esses limites hoje em nome de Jesus. Você vai casar e vai ser feliz em nome do Senhor. Já está 6 meses desempregado e está dizendo assim: negócio está feio, ninguém arruma mais emprego. Você vai arrumar sim e vai ser bem remunerado. Mas os negócios não estão bem. Minha empresa não está legal. Tua empresa vai crescer, vai prosperar em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo? Chegou a hora de rompermos limites. O que é que está te segurando? O que é que está te prendendo de você ser o melhor servo de Deus, o melhor pai de família, né? O melhor empreendedor? O que é que está te pedindo? Hoje é o dia de você romper limites em nome de Jesus.